Amém, irmãos? Vamos dar sequência nos nossos estudos, então, né? No Evangelho de Mateus. Já pode abrir aí a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Que hoje nós vamos terminar aí o capítulo. Mateus do 25, capítulo 25, do 31 até o 46. O tema do nosso estudo de hoje é o julgamento das nações. Nós vamos ver a maneira como Jesus traz um ensinamento muito claro, né, de como será esse julgamento, de como será feita essa divisão, né, dos salvos e dos condenados. Às vezes nós nos esquecemos disso e atualmente muito se fala, muito se prega sobre esse Deus de amor que ama todo mundo e que deseja salvar a todos, conforme a própria palavra diz, mas nós nos esquecemos às vezes que Ele não vai salvar a todos e que haverá condenação para aqueles que não estiverem prostrados diante dos pés do Senhor, para aqueles que não se arrependerem dos seus maus caminhos, para aqueles que não verdadeiramente se entregarem aos pés do Senhor. Vamos ler o texto? A partir do versículo 31. Diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: Em verdade eu lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amém? Irmãos, aqui nós temos então o próprio Jesus descrevendo com muita clareza, né, de forma muito óbvia, muito clara aqui, como será esse juízo final. Ele se apresenta aqui como rei e como juiz ao mesmo tempo, aquele que governa sobre todas as coisas e diante de quem toda a humanidade deverá comparecer para prestar contas. Esse texto, ele não deve necessariamente ser entendido como uma parábola, né? Ainda que contenha algumas imagens simbólicas aí, mas a gente deveria compreender esse texto
como uma comparação aqui ilustrativa, né, que é usada para retratar como a profecia de Jesus vai se cumprir. Jesus ele usa aqui algumas figuras, alguns exemplos para mostrar como que vai se cumprir, como será quando este dia chegar. O texto então ele apresenta Jesus como um juiz que se compadece, que se identifica com as nossas fraquezas e que julga com justiça e misericórdia. E diante disso, o texto ele nos conduz a algumas lições fundamentais aí. A primeira delas é que Cristo julgará o mundo, conforme diz os versículos de 31 a 33. Jesus, ele se apresenta aí de maneira como o Filho do homem e ao mesmo tempo como Rei soberano, que se assentará no trono de glória. E diante dele então estarão reunidos todos os povos, e ele será acompanhado por todos os seus anjos, conforme o texto diz também. E aí assim que as nações forem reunidas diante do trono, acontecerá ali imediatamente uma separação, né? Aquele que foi julgado injustamente neste mundo pelos homens, agora participará do julgamento de toda a humanidade. Aqueles que se assentaram outrora para julgar, agora serão julgados pelo justo juiz. Então há aqui uma inversão de papéis. Isso revela a justiça final de Deus acontecendo. Neste mundo de injustiças, onde muitas coisas acontecem que não fazem parte da justiça de Deus, e elas acontecem, irmãos, porque este mundo jaz no maligno. Este mundo ele está debaixo dessa autoridade. Apesar de Deus estar sempre sendo soberano sobre tudo, sempre guiando e conduzindo a história, neste mundo, enquanto aqui estivermos, as injustiças acontecerão. Mas naquele grande dia, haverá um grande acerto de contas. Todas as injustiças vividas e praticadas neste mundo, elas serão extinguidas de uma vez por todas. Elas se acabarão, não mais acontecerão. Então o ensino aqui é muito claro. Alguns entrarão e gozarão dessa alegria eterna no céu, enquanto outros experimentarão de um sofrimento eterno, do juízo eterno de Deus sobre as suas vidas. Irmãos, se é bom, maravilhoso desfrutar da alegria do Senhor, se é uma alegria imensurável, incalculável desfrutar dessa alegria, é ainda pior, é ainda mais intenso, mais forte para aqueles que não participarão. É o completo oposto. É o sentimento contrário a este aqui. Não haverá naquele dia mais distinção social, políticas ou religiosas. Não haverá mais diferença entre reis e súditos, entre patrões e empregados, entre líderes e membros comuns. As únicas distinções que permanecerão naquele dia é graça ou ausência de graça. É conversão ou não conversão. É fé ou ausência de fé. O próprio rei estará encarregado de fazer essa separação. Como o texto menciona, assim como um pastor de ovelhas separa ali as ovelhas dos cabritos, nenhum cabrito ficará entre as ovelhas. Não haverão lobos mais disfarçados de ovelhas. E essa divisão, irmãos, será uma divisão pessoal, não vai ser uma divisão feita em grupos, é uma divisão individual e definitiva. Quando o Senhor vier para julgar a humanidade, para buscar o seu povo, acontecerá então uma divisão definitiva.
As pessoas, irmãos, não serão separadas por nações, por hobbies, por gostos pessoais, por famílias, por casais. Cada um será colocado no seu devido lugar. Ou será entre os salvos ou entre os condenados. Ou conforme a ilustração aqui utilizada pelo próprio Jesus, entre as ovelhas ou entre os cabritos. Em segundo lugar, o julgamento de Cristo trará uma distinção muito clara. A grande distinção que será feita naquele dia, como nós vimos, não estará entre o que nós somos como seres humanos, ou status que temos, posição social que ocupamos. A separação será entre os benditos do Pai e os malditos. E nesse dia, os homens não serão apenas julgados com justiça, mas separados para destinos eternos. Irmãos, nós não podemos nos esquecer disso daqui. Nós não podemos perder de vista. Porque isso daqui é uma certeza. Tão certo como o amanhã que se levanta, é o fato de que tudo isso aqui acontecerá. E nós não temos o controle do tempo para saber quando vai ser. Nós não conseguimos medir isso. Pode ser a qualquer momento. Hoje ainda, justos e injustos, ímpios e salvos, convivem ainda lado a lado, dentro de um mesmo plano. Assim como o joio e o trigo, que não podem ser separados antes da hora. Então, nós continuaremos a viver neste mundo misturados. Só que neste dia, alguns entrarão no gozo eterno e outros sofrerão a condenação eterna. É importante nós entendermos, irmãos, que o justo não confirma a sua justiça e a sua eleição, a sua salvação, por viverem uma vida de aparência religiosa. Uma vida que cumpre com todos os deveres religiosos que foram designados a ele. A sua fé será vencida por atos deste mundo ainda. O que nós precisamos, irmãos, ter, viver, desfrutar, enquanto estivermos nesse mundo, são atos concretos de serviço, e não de aparência, e não de performance religiosa. Nós podemos performar da melhor maneira possível, como crentes do alto escalão, e ainda assim irmos para o inferno. Porque os nossos atos de serviço não aconteceram de forma genuína diante do Senhor. Nós precisamos viver uma vida evidenciada por esses atos de serviço, realizados com o espírito de sacrifício e muitas vezes de forma discreta, sem ser percebido, para com as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus chama esses necessitados, que estão aí para receber esse apoio, esse auxílio, esse amparo, de meus pequeninos irmãos. Jesus se refere dessa forma. E ele faz questão de dizer que ajudar essas pessoas é a mesma coisa de que estar servindo o próprio Cristo. Ao alimentarmos quem tem fome, ao dar de beber aos que têm sede, acolher os estrangeiros, vestir os que estão nus, cuidar dos enfermos, visitar os presos, os justos, muitas vezes, sem perceber, estavam servindo ao Senhor. Quando, Senhor, que nós fizemos tudo isso pelo Senhor? Eles perguntam.
Quando que tiveram fome nós demos de comer, tiveram sede nós demos de beber? Irmãos, isso revela não falta de atenção por parte dos justos, mas isso revela o coração no lugar certo, que não está fazendo porque ele quer receber méritos, porque ele quer ser reconhecido, porque ele quer ser visto, porque ele quer ser notado. Ele simplesmente o faz porque entende que é aquilo que ele deveria fazer diante do Senhor. E quando o próprio Deus o alerta para o fato de que ele estava fazendo, que eles estavam vivendo dessa forma, nem mesmo eles sabiam. E Jesus, é interessante nós vermos que quando Jesus faz referência a esses pequeninos, ele fala em primeira pessoa, né? Ele fala: eu tive fome, eu tive sede, eu estava enfermo. E isso, irmãos, para demonstrar que ele se identifica profundamente com as nossas necessidades, com aqueles que sofrem. Cristo se identifica para sempre com o sofrimento do seu povo, aflito, tentado. Por isso, hoje, irmãos, é o tempo oportuno que nós temos para servir ao Senhor. E nós fazemos isso à medida em que nós servimos ao próximo. Em terceiro lugar, os homens serão julgados por aquilo que fizeram ao seu próximo. Jesus, ele descreve o julgamento daqueles que estarão à direita como sendo o grupo dos escolhidos. Para esses, o rei dirige uma palavra cheia de graça. Ele diz: venham. Além disso, ele também atribui aí uma grande honra, né? Quando ele chama esse grupo de benditos de meu Pai. Venham, benditos de meu Pai. Olha que privilégio, irmãos. Que privilégio. E ele também declara estes como herdeiros de um reino que lhes foi preparado antes da fundação do mundo. Irmãos, você realmente acha que Deus não tem o controle de todas as coisas em suas mãos? O reino está preparado para os justos desde a fundação do mundo. Não é algo que foi desenvolvido com o passar do tempo, não, irmãos. É desde a eternidade. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E no final, tudo acontecerá exatamente da maneira como Ele designou. A salvação não é um ato improvisado de Deus. Criei a humanidade, olha lá, que bobeira que eles fizeram, eles se perderam, pecaram contra mim, agora eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa, de criar aqui uma situação para ir lá e salvar eles. Não, irmãos. O reino está preparado desde a fundação do mundo. A morte de Jesus na cruz já estava designada desde a fundação do mundo. Tudo está no controle das mãos de Deus. Mas depois de se referir a esses, aos justos que estavam à sua direita, Jesus se dirige agora àqueles que estão à sua esquerda. E o tratamento já é bem diferente. Ele diz: afastem-se de mim. Ele chama eles de malditos. E para finalizar, ele envia eles para o inferno, lugar reservado para o diabo e seus anjos. E o motivo dessa condenação, veja bem, irmãos, o motivo dessa condenação aqui é algo que precisa chamar a nossa atenção. Sabe qual que é o motivo da condenação aqui de Jesus? Omissão. Não é que eles estavam matando, roubando, se prostituindo. O simples fato deles omitirem aquilo que eles tinham em sua posse de fazer.
Jesus ele não menciona aqui crimes graves, pecados daqueles que nós olhamos e nos surpreendemos, né? Jesus fala sobre uma negligência em fazer o bem. Vocês podiam ter feito o bem e não fizeram. Por isso, afastem-se de mim, malditos. Suave o tratamento de Jesus, né, irmãos? E hoje a gente está aqui em uma época, em um período em que a gente está se doendo por coisas tão banais. A gente não aceita ser corrigido, a gente não aceita ser exortado, a gente não aceita uma crítica, a gente não aceita um ensinamento. Irmão, se nós não recebermos esse tipo de exortação por parte do Senhor hoje, nós corremos grande risco de ouvirmos isso dele aqui no último dia. Aqueles homens nos quais Jesus se referia, eles falharam em amar, eles falharam em cuidar, eles falharam em agir. Aos olhos humanos, isso pode parecer algo pequeno e irrelevante, né? Só que no dia do juízo, irmãos, essa negligência será revelada como algo grave. Não que todo o resto dos pecados não seja, será. E há lugares na Bíblia onde isso é relatado, onde essa condenação acontecerá também. Mas aqui nesse momento Jesus estava falando sobre algo específico. Fica claro, irmãos, então, que ninguém será julgado apenas pelo seu testemunho religioso. Nossa, ele era uma bênção. Ia lá no Ministério da Restauração, cantava, tocava, pregava, fazia de tudo. Não é só isso, irmãos. Não é sobre a nossa frequência nas programações apenas. Muito embora a nossa falta de frequência, de participação, às vezes pode, nem sempre, mas às vezes pode revelar uma deficiência espiritual em nós. Falta de zelo pela presença do Espírito Santo que habita em nós, como nós estamos trabalhando aqui durante essa semana. O critério que Jesus apresenta aqui, então, é prático, é algo concreto, né? O que foi feito em favor do próximo. Era disso que ele estava falando. Ajudar os pequeninos irmãos do Senhor é o mesmo que ajudar o próprio Senhor. E ignorá-los é o mesmo que ignorar o próprio Senhor também. O discurso religioso, irmãos, ele precisa se tornar uma prática diária. Isso é para todos nós. Todos nós precisamos, porque a gente tem a palavra, a gente conhece, a gente muitas vezes tem decorado o texto bíblico, né? Mas será que nós estamos vivendo? Nós estamos colocando em prática verdadeiramente? É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não é sobre o quanto nós conhecemos, é sobre o quanto nós obedecemos, sobre o quanto nós vivemos sobre aquilo que nós conhecemos. A maneira mais objetiva, irmãos, de servir a Cristo é servindo as pessoas, é servindo ao próximo, servindo aqueles que estão ao alcance das nossas mãos. Eu não estou falando que nós devemos sair abraçando o mundo aí, adotando todas as causas sociais possíveis na cidade. Mas nós precisamos fazer o mínimo, entregar o mínimo, pelo menos. Aquilo que nós conseguimos, aquilo que está ao nosso alcance. Não por fazer apenas, mas porque foi algo que o nosso Deus nos ensinou. Irmãos, a fé verdadeira, a fé genuína, aquela que nos salvou, ela sempre irá produzir boas obras. Sempre. Nós sabemos e sempre falamos que nós não somos justificados por obras. A nossa salvação não se justifica por causa daquilo que nós fazemos. Não. Mas
aqueles que praticam essas boas obras de forma genuína, com o coração no lugar certo, com a intenção no lugar certo, é porque possui essa fé salvadora. Então não é para sermos salvos, é porque nós somos salvos, é porque o Senhor nos alcançou, que nós reconhecemos essa grandiosidade daquilo que Ele fez por nós, e a partir disso, nós passamos a viver em boas obras. Se não há obras, isso revela a ausência de uma fé salvadora. Em quarto lugar, o julgamento final trará alegria ou punição eterna. Para alguns será dia de festa, dia de se regozijar na presença do Senhor, dia de finalmente se libertar de dores, aflições, medos, temores. Mas para outros será dia de choro e ranger de dentes. Irmãos, não existe uma terceira via. Não existe um terceiro lugar onde alguns ficarão ali pensando, se preparando um pouco mais, adiando, deixando para depois. Não haverá esse lugar. Ou é céu, ou é inferno. Ou é alegria, ou é um castigo eterno. Ou é a comunhão com o Senhor, ou o tormento junto do diabo e de seus anjos. E Jesus encerra então esse ensino com uma afirmação muito direta, no versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Irmãos, o castigo tem o mesmo tempo, a mesma duração da vida eterna. É tudo eterno. Você tem noção do que significa algo que é eterno? Não, nós não temos noção. Porque nós enquanto seres humanos, não somos eternos. Enquanto matéria, nós não somos eternos. Espiritualmente falando, nós somos eternos, viveremos a eternidade. Mas, principalmente hoje, né, falando dos nossos dias, onde tudo é muito rápido, tudo precisa acontecer de uma maneira muito ágil, né? As coisas vão nos atropelando, os nossos afazeres vão se amontoando um em cima do outro. E às vezes a gente acha que algumas situações demoram demais a acontecer. Nós estamos falando aqui de um tempo que não terá mais fim. Seja ele bom, seja ele ruim. Da mesma forma como Deus é eterno, no céu haverá um dia interminável, luz que não se apagará jamais, e no inferno será como uma noite escura, que jamais terá fim também. Apenas algumas aplicações rapidamente. Em primeiro lugar, encontre o Cristo que se deixa encontrar no próximo. Jesus ele deixa claro que o critério no seu juízo não será apenas confessional, ou seja, não será apenas sobre aquilo que nós falamos, será relacional, será sobre como nós vivemos, sobre o que nós fazemos. Isso revela algo muito profundo a nós, que é o fato de que Cristo se identifica de maneira real e permanente com aqueles que são necessitados. Por isso que servir ao próximo não é só um dever ético. O governo, ele cria aí planos de auxílio, por exemplo, às pessoas mais carentes, com um sentimento de estar fazendo algo que é ético, que é o correto a se fazer. Mas não é sobre isso.
é sobre um encontro direto com Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muitos desejam encontrar Cristo, irmãos, em experiências, em sensações, né? Mas ninguém quer encontrar Cristo no faminto, no sedento, no estrangeiro, no enfermo, no preso. Jesus, ele diz que é exatamente nestes contextos em que ele se deixa encontrar. A espiritualidade bíblica, irmãos, não separa piedade, a devoção, de compaixão, de misericórdia. Isso nos chama a enxergar o sofrimento humano com outros olhos. A igreja, ela não pode ser e estar indiferente à dor das pessoas, sempre tentando trazer soluções só espirituais e nunca práticas. Irmãos, aquele que está passando fome não precisa de uma oração, ele precisa de comida. Entende? É óbvio que a oração faz parte do nosso testemunho, do nosso testemunhar, do levar, anunciar o Evangelho, mas se nós chegarmos em uma pessoa assim e dermos um tapinha nas costas dela e falar, vou orar por você, essa oração, irmãos, desculpa, mas não vai ter efeito. Não vai, porque é o próprio Cristo que está nos ensinando o que nós devemos fazer. Eu tive fome, vocês oraram por mim. Foi isso que ele falou? Eu tive sede, vocês se compadeceram, choraram comigo. Não foi isso que ele falou. Onde há uma necessidade real, há uma oportunidade concreta de alimentar, de acolher, de visitar, de cuidar. E sim, de pregar o Evangelho, de orar por essas pessoas. E isso tudo, irmãos, se tornam atos de adoração tão legítimos quanto cantar, orar, pregar. É tão legítimo quanto. Nós somos chamados então a viver uma fé verdadeira, que se manifesta na prática em um amor sensível. Nós não servimos ao próximo, irmãos, para sermos salvos, mas porque nós fomos alcançados pelo amor salvador de Cristo. Em segundo lugar, a omissão espiritual revela um coração não transformado. Uma das questões do texto aqui é que os condenados, como nós já falamos, não são condenados por algo ruim que eles fizeram. Eles são condenados por pecados de omissão, ou seja, por causa daquilo que eles deixaram de fazer. Eles não roubaram, eles não mataram, não perseguiram ninguém, eles simplesmente não fizeram o bem quando tiveram a oportunidade de fazer. Jesus diz: sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Diante de Deus, irmãos, ser indiferente não é estar neutro e nem isento de responsabilidade. O Evangelho, ele não permite uma fé passiva, confortável, autocentrada. Quando nós ignoramos a dor do outro, aos olhos de Cristo, nós estamos ignorando ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Nós vivemos em uma cultura marcada pelo individualismo, né? Nós só nos preocupamos com aquilo que nós queremos ter para nós, e nós sempre terceirizamos a responsabilidade. Nós estamos sempre pensando que alguém vai fazer. Não, alguém vai fazer lá. Que isso não é responsabilidade nossa? Ou que nós não temos obrigação de fazer?
E pode até ser, irmãos. Pode até ser que a gente não tenha a obrigação de fazer determinadas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa. Jesus também não tem a obrigação de nos salvar. Obrigação nenhuma. Muito pelo contrário, ele tem todos os motivos possíveis e imagináveis para nos condenar. Então é baseado nisso que nós precisamos viver e pensar a nossa vida cristã. A nossa prática de fé. Quando Jesus ele afirma que cada um prestará contas daquilo que deixou de fazer, percebe como é diferente? Cada um vai prestar contas daquilo que fez. Mas não é só isso. Prestaremos conta também daquilo que tivemos a chance de ter feito de bom e não fizemos. Irmãos, a fé que salva, ela nunca vai caminhar sozinha. É o que o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 17 nos mostra. Onde Cristo está, onde Cristo reina, o amor, ele se expressa em ações concretas. Quando nós nos omitimos de forma persistente, insistentemente, isso não revela só uma fraqueza humana, mas talvez revele um coração que ainda não é governado por este rei. E em terceiro lugar, o juízo final revela a evidência da fé, não a base da salvação. É fundamental nós entendermos isso aqui para nós não nos confundirmos. Jesus, ele não está ensinando que nós somos salvos por obras de misericórdia, por boas obras, mas que essas obras revelam de fato quem pertence a Ele. Os justos, eles se mostraram ali, enquanto Jesus estava contando aqui essa parábola, né, vamos dizer assim, que os justos eles ficaram surpresos com o rei, né? Que eles não entenderam quando foi que eles tinham feito isso. Isso demonstra que eles não estavam vivendo, agindo, esperando mérito. Eles estavam vivendo de forma natural. Isso era um fruto natural da fé que eles tinham. A salvação, irmãos, é uma obra da graça, planejada desde a fundação do mundo. Então, as boas obras não podem comprar o reino. Elas simplesmente confirmam que o reino já nos foi dado. Ou seja, a raiz é a fé. E os frutos são as obras. É dessa forma que a nossa fé caminha. Irmãos, nós não trabalhamos para provar nada para Deus. Até porque nós não teríamos condições disso. Nós trabalhamos porque fomos transformados por Ele. Nós trabalhamos em resposta ao que Ele fez por nós. Ao mesmo tempo, essa verdade, ela impede uma fé infrutífera, que se acomoda no seu lugar. O Senhor, Ele está nos chamando para que possamos viver uma fé coerente. Porque a vida cristã autêntica, irmãos, ela não se mede pelo que nós falamos, pelo quão bem nós nos comportamos, mas sim pelo que nós praticamos com as nossas mãos, pelo que nós vivemos no nosso coração, no nosso íntimo. Toda essa mensagem, ela nos leva ali para o coração do Evangelho, que é revelar quem é Jesus. Aquele que um dia
se assentará no trono da sua glória, é o mesmo que hoje se aproxima de nós na figura dos necessitados. O Cristo exaltado é o Cristo identificado com os pequeninos. A nossa esperança diante do juízo, irmãos, não está nas nossas obras, mas naquele que foi julgado em nosso lugar. Foi na cruz que Cristo tomou sobre si a nossa condenação, para que pela fé nós fôssemos recebidos como seus filhos. E enquanto nós aguardamos então aquele grande dia chegar, nós somos chamados a viver de modo que demonstre que o reino já nos foi dado. Sabe quando você recebe um presente de uma pessoa e instantaneamente você já se sente no dever de fazer algo em troca, de fazer algo para poder agradar essa pessoa também? Porque ela te deu algo, ela te entregou algo ali, porque ela te ama, porque ela gosta muito de você, te considera de alguma forma. E aí você sente aquela gratidão dentro de você, e você se sente constrangido de certa forma a poder entregar algo também para essa pessoa. Por que isso não se reproduz, irmãos, quando nós pensamos no maior presente que nos foi dado por Deus, que é a nossa salvação? Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos dar de presente a salvação das nossas almas. Por que isso não nos constrange então a viver para Ele? Por que isso não nos constrange então e nos enche de uma alegria tão grande que nos faz sentir desejo e vontade de agradar ao Senhor a partir de agora, já que Ele nos deu um presente que é eterno? Não é como uma peça de roupa que nós ganhamos num ano do nosso aniversário e no outro ano já está desgastada, às vezes já não serve mais, já está furada, já demos até embora talvez. Não, é um presente eterno. Irmãos, nós devemos servir porque nós fomos servidos. Nós precisamos amar porque nós fomos amados. Nós devemos acolher porque nós fomos acolhidos por Cristo. E quando Ele voltar, a fé que hoje se expressa em amor será então publicamente confirmada para a vida eterna. Amém?